Os resultados obtidos nas duas sessões anteriores, que era a seção do trabalho sobre uma partícula e o trabalho sobre um sistema de partículas, aplicaram-se apenas a forças constantes e aplicadas em locais bem definidos em um sistema. Se as forças não são constantes ou se não podemos determinar o deslocamento da força, os resultados obtidos anteriormente não se aplicam. Como exemplo, a força elástica, que varia com a compressão ou alongamento do comprimento de uma mola. Essa é uma força que não é constante. É uma força que varia conforme a compressão ou alongamento. A força de atrito não permite determinar o ponto de aplicação da força sobre uma superfície. Dado duas superfícies em contato, onde é que a força estará aplicada? Ela está aplicada ao longo de toda a superfície. No primeiro caso, as forças variáveis, que são as forças elásticas, e no segundo caso, as forças distribuídas, que são forças de atrito, precisamos usar o cálculo diferencial integral para determinar o trabalho. Porque até agora trabalhamos com o trabalho como um produto de uma força constante vezes um deslocamento do ponto de aplicação da força. Mas e agora? E se as forças forem variáveis ou se as forças forem distribuídas? Como ficará a equação do trabalho? Para forças variáveis, o truque é aplicar o resultado da força constante sobre um deslocamento de força que é pequeno, o suficiente para tornar a força aproximadamente constante sobre esse deslocamento. Repare na figura da esquerda. Para uma força que varia com a posição em que essa força é aplicada, podemos dividir o deslocamento da força para pequenos segmentos. Para uma determinada força ao longo do eixo x, em função da posição xn, a área do retângulo é numericamente igual ao trabalho feito durante o passo n, de um ponto imediatamente antes para um ponto imediatamente depois do ponto médio em xn. Nesse pequeno deslocamento da força, a força assume um valor constante. Como a força varia com a posição em que essa força é aplicada, podemos dividir o deslocamento da força em pequenos segmentos. Note que há vários pequenos segmentos onde essa força é constante. E esses pequenos segmentos têm uma mesma largura ΔXF. Daí supõe que desejamos conhecer o trabalho realizado por uma força variável em um sistema enquanto o ponto de aplicação da força se move de XI para XF. Primeiro, dividimos o deslocamento da força de XI a XF em n deslocamentos iguais, de largura ΔXF, de modo que a força seja aproximada a constante para cada ΔX. Aplicando a equação de trabalho e somando para todos os n retângulos sobre a curva, nós podemos dizer o seguinte: para cada retângulo nzinho, o trabalho nesse retângulo é o produto da força vezes o deslocamento da força. O trabalho total é o somatório desses n retângulos, ou o somatório desses enésimos trabalhos. Essa aproximação torna-se mais acurada quando nós aumentamos esse número de pequenos retângulos n. Então, podemos trocar a aproximação por um sinal de igualdade. Então, o trabalho será igual ao somatório desses n retângulos do produto da força pelo deslocamento da força. Para obter uma melhor aproximação, podemos dividir o deslocamento da força de xf a xi em um número maior de deslocamentos de forças ΔXF ainda menores, de modo que a variação da força externa sobre cada deslocamento se torne ainda menor, e a curva vermelha escalada seja mais aproximada de uma curva real, vermelho claro. Um resultado exato é obtido se permitirmos que o deslocamento da força ΔXF se aproxime de zero, e o número de pequenos deslocamentos se aproxime do infinito. À medida que essa largura ΔXF torna-se pequeno e aumenta-se o número desses pequenos retângulos, vamos chegar ao conceito de limite. Então o trabalho vai ser o limite do deslocamento da força tendendo a zero, do somatório do enésimo produto da força pelo deslocamento da força. Isto nada mais é que a definição da integral. O trabalho será a integral de uma posição inicial até uma posição final do produto da força pelo deslocamento infinitesimal da força. Essa é a nossa expressão de trabalho para forças variáveis e distribuídas, ao longo de uma dimensão, ao longo do eixo x. Como eu disse, uma força elástica depende da posição. Uma força elástica é igual a menos a constante elástica vezes a função posição. O trabalho da força elástica será a integral de uma posição inicial até uma posição final
do produto da força elástica pelo deslocamento da força. Substituindo a minha função da posição pela força elástica, eu obtenho que o trabalho vai ser integral de uma posição inicial até uma posição final, de menos kx, que é a força elástica, vezes o deslocamento da força elástica. Realizando essa integral, eu encontro que o trabalho será igual a meio da constante elástica vezes a posição final ao quadrado, ou a deformação final ao quadrado, menos meio vezes a constante elástica vezes a deformação inicial ao quadrado. Para um sistema fechado, a variação da energia é igual a zero. Ou posso escrever que a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial elástica é igual a zero. A variação da energia potencial elástica da mola é, portanto, igual a menos a variação da energia cinética. Mas eu sei do teorema trabalho-energia cinética que a variação da energia cinética é igual ao trabalho. Daí a variação da energia potencial elástica da mola é igual a menos o trabalho. Ou a variação da energia potencial elástica é menos, que multiplica meio vezes a constante elástica vezes a deformação final ao quadrado, menos meio vezes a constante elástica vezes a deformação inicial ao quadrado.